Olá, tudo bom com você? Você sabe qual é a característica dos sistemas de classificações considerados classificações modernas? Não? Então fica comigo, que depois da vinheta é esse que é o nosso assunto. Professora Gui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Bíblia Responde. Se é a sua primeira vez aqui conosco, sinta-se à vontade, ao final, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Afinal de contas, é pelo like que o nosso canal cresce. Você que já é da nossa comunidade Bíblia Responde, já sabe qual é a sua função, não sabe? Compartilhar esse vídeo. Haja vista que se ele é importante para você, ele vai ser importante também para os seus colegas. Como essa aula é a continuação da playlist Sistema de Classificação, se é a sua primeira vez aqui, eu te convido para dar uma paradinha, recorre aos vídeos anteriores, cuja sugestão está aqui, aparecendo aqui ao lado, e aí sim, volte para cá que irei trabalhar com você com todo o prazer, beleza? Hoje nós iremos estar trabalhando sobre os sistemas de classificações modernos. Para nós começarmos a entrar neste assunto, vamos primeiro fazer um processo de resgate para facilitar a nossa entrada no nosso assunto de hoje. Nós vimos na nossa aula anterior que o ato de classificar é aquele que é responsável de tornar uma obra única. Por que ela vai ser única? Porque ela vai apresentar o seu número de chamada, o seu CPF. Assim como não existem duas pessoas no mundo com o mesmo CPF, na sua biblioteca, no seu acervo, é impossível duas obras com o mesmo número de chamada. Nós vimos também que esse processo, essa preocupação em organizar o conhecimento a partir das suas semelhanças, não é uma coisa nova. Ela surgiu desde a antiguidade. Ela surgiu lá a partir de Platão e veio caminhando pelos seus descendentes até que ela chegou no seu desuso. E as classificações antigas, elas só chegaram a esse desuso por conta que elas tinham um único foco, que era justamente a sistematização do conhecimento. Então foi isso que fez com que o sistema de classificação antigo, eles passassem a entrar em desuso. Nós vimos que, de acordo com a classificação de Lentino, nós estamos trabalhando o sistema de classificação a partir dessas 4 classificações. Então, nós temos as classificações antigas, nós temos as classificações modernas, as expansivas e as decimais. Como nós já trabalhamos as classificações antigas, hoje nós iremos estar trabalhando os sistemas de classificações modernos, que, de acordo com a Noêmia, ela é constituída por 3 grandes sistemas, 3 grandes figuras que fizeram parte do sistema de classificação moderno, que é o Brau, o Bliss e o Ranganatha. Como o nosso objetivo é estabelecer bem devagar esse processo para que você compreenda como foi essa evolução, nós iremos hoje estar com foco apenas para o sistema de classificação de Brown. Em seguida, teremos a do Bliss e depois a dos 2 pontos, que é do Ranganatha. Ok? Então, vamos conhecer o nosso anfitrião de hoje. Então, o sistema de classificação de Brown,
Ele foi feito pelo bibliotecário inglês James Duff Brown. Ele, no ano de 1906, ele criou um sistema de classificação que ia justamente contrário ao sistema da época, que era justamente a CDD. Então, ele foi responsável pelo Subject Classification System. Então, ele queria uma classificação subjetiva que fosse diferenciada da classificação do Dewey, porque para ele, Dewey era um processo muito fechado, muito inflexível. Só que antes dele entrar com o seu sistema de classificação subjetivo, tem dois fatos importantes que aconteceram na vida desse bibliotecário inglês. No ano de 1894, lá na reunião da Library Association, ele apresentou um sistema de classificação. Então, foi a primeira tentativa de elaborar um sistema de classificação que atendesse o contexto inglês. E ele não fez sozinho. Ele também contou com o apoio de James Quinn. Então, por isso que passou a ser o sistema de classificação conhecido como Quinn-Brown System. E ele, em 1897, essa classificação que foi feita pelo Quinn e pelo Brown, ela sofreu uma ampliação, ela sofreu uma atualização e ficou sendo utilizada como um sistema até então, não é? Aí foi quando ele começou a querer mudar não só o sistema que era utilizado, e o próprio sistema que ele criou juntamente com James Quinn, ele também começou a querer mudar a prática da biblioteconomia. Então foi justamente James Brown que foi o primeiro bibliotecário a permitir que os seus usuários tivessem acesso livre às suas estantes, coisa que não acontecia até então, não é? Assim como ele foi um dos primeiros bibliotecários a começar a escrever sobre a área da biblioteconomia, no sentido de demonstrar o que ela deveria mudar, o que deveria ser transformado em prol da prática da biblioteca, não é? E, de acordo com Pacheco, nós temos aqui o esquema de como é que Brown reorganizou o layout da biblioteca que ele trabalhava lá na Inglaterra. Então percebam vocês que ele começou a estabelecer as nossas prateleiras em blocos, onde os assuntos eram agrupados pela sua semelhança. Ou seja, obras do mesmo assunto ficavam no mesmo bloco distante. E não como anteriormente eles faziam. Eu vou classificar pela profissão. Então, eu vou ter poesia, eu vou ter medicina, que era os médicos, eu vou ter astrologia, e às vezes, como eles separavam pela profissão, eu colocava pintor. Só que o pintor, ele pintou um assunto sobre biologia, sobre planta. Ele pintou umas plantas. O médico, ele fez um livro sobre plantas. O nosso engenheiro já estabeleceu o assunto sobre aquelas plantas
que pela sua raiz vai influenciar no terreno, então não vou conseguir construir edifício ali. Vocês estão sacando? O foco é o mesmo, planta, né? Planta espécie, né? Só que nos sistemas antigos, como eles classificavam pela profissão, então a planta pintura ficava ali, a planta livro ficava ali, a planta manuscrito ficava ali e com Brau não. Ele começou a verificar que isso não funcionava. Ele fazia com que o teu usuário ficasse igual um louco andando. Olha, que na verdade não era o usuário, era o bibliotecário, uma vez que o usuário não tinha acesso às estantes. Então ele tinha que correr para cá para pegar essa obra, corria para ali, pegava outra obra, corria para ali, pegava outra obra. Então ele começou a falar assim, pera, que o negócio está errado. Então, o que ele quis fazer? Nós vamos pegar por assunto, independente se é teoria, se é prática, independente do seu suporte físico. Então, ele começou a agrupar todo o assunto no mesmo bloco, como aqui, ó, biografia. Ele começou história e viagem, e assim vai embora, não é? E percebam, meus amores, que além dele separar em ilhas, ele começou a colocar, ó, biografia aqui embaixo, letra S a Z. Então significa que ele também começou a dar modificação no sistema de notação, que passou a unir não só mais termos, mas também começou a ter letra e também ter pontuação, como nós iremos ver daqui a pouquinho. Então ele passou a ter o que nós chamamos de notação mista, coisa que não acontecia também nos sistemas de classificações antigas, ok? Então vamos continuar o nosso passeio. Brau, ele começou a ficar inquieto com o sistema que era utilizado naquela época. Na altura, as bibliotecas faziam uso do código decimal de Dewey, usavam a CDD. Nós sabemos até hoje que a CDD ela é totalmente inflexível, diferentemente da CDU, que te dá uma liberdade maior. Mas a CDD ela é um pouco fechada. E ele sentia essa rigidez. E ele não gostava, e ele se incomodava. Então foi por isso que ele criou o seu sistema de classificação subjetivo, né? Então, em 1906, tem o lançamento do nosso Subject Classification, não é? Que qual era o objetivo desse sistema de subjetivo que ele queria colocar? Era não só melhorar o processo de arranjo das minhas obras, percebam que ele colocou em ilhas, e aí facilitava a vida da pessoa, porque aqui nessa ilha inteira eu tenho tudo sobre planta, aqui eu tenho tudo sobre medicina, aqui eu tenho tudo sobre coração, e assim sucessivamente, não é? Então, melhora a vida da pessoa. E também facilitar o processo de classificação, porque a gente sabe que a gente passa a agrupar de acordo com aquele número. Então, todo mundo que vai falar sobre medicina, tratamento do coração, vai receber o mesmo número, por conta da semelhança, por conta do assunto. Não ficou melhor? E é justamente isso que nós fazemos também agora para facilitar a nossa vida, não é mesmo? Então, o sistema de classificação dele, ele começou a estabelecer o processo de agrupamento das várias obras que tinham o mesmo assunto na mesma localização, ou seja, na mesma ilha, na mesma estante, na mesma prateleira, ok?
E ele, quando começou a estabelecer o seu sistema de classificação, ele tomou como base a ordem da natureza, a ordem evolutiva do processo científico. O que você quer dizer com isso, Guilhermina? Então vamos para as características do sistema de Brau, que aí você vai entender o que eu quero dizer com isso. Brau, ele estabeleceu o seu sistema em tabela principal, tabela auxiliar, que na época se chamava tabela categórica, ordem de intercalação, que nós chamamos de ordem de citação, e o nosso índice. Vamos lá. Quando chegou a parte das classes principais, ele, ao se deparar com o processo evolutivo do contexto, com foco na nossa ciência, ele dividiu as classes principais em 4 categorias, que foi assim classificado: matéria e força, vida, razão e registro. Por quê? Porque quando eu tenho a matéria e a força, elas vão gerar a vida. A vida por si só, ela vai despertar no ser humano a razão da sua existência. E uma vez ele tendo consciência do seu papel no contexto, na sociedade, de forma racional, ele vai começar a registrar as coisas. Estão sacando? Então foi essa lógica que Brau teve para estabelecer as suas classes principais. Tá? Então, por isso que foi uma ordem evolutiva, tomando por base o progresso científico. Então, o que envolvia a classe principal, matéria e força? Aqui ele juntou todas as obras que falavam de assunto geralzão, ou seja, tudo que não se classificava em vida, em razão, em registro, fazia parte do grupão da classe geral. Então, por isso que na matéria e força, ele tem duas divisões, que é a generalia, que é o geralzão, e a ciência física, ok? Quando ele foi para a classe principal, vida, aqui ele já trabalhou a subdivisão, todas as ciências que têm relação com o tema vida. É por isso que entra biologia, etnologia, medicina, biologia econômica, artes domésticas. Quando foi a terceira classe principal, que é a razão, aí são as ideias, aí com toda certeza vai entrar quem? Inicia logo pela filosofia. Então, filosofia, religião, ciência política, ciência social, que é tudo que trabalha o raciocínio, a razão, a forma de pensar do homem. E em relação à classe registro, envolviam aí todos os assuntos que se voltavam para idioma, literatura, formas literárias, história, geografia e biografia. E nós vimos lá no layout que, além do assunto, nós tínhamos letras, lembram? Então, tomando como base Santos, a classificação de Brau, ela estava exatamente desse jeito. Ele utilizou a letra do alfabeto até a Z, a X, ok? Z não entra no sistema dele. E ele colocou matéria e força, que vai envolver da letra A até a letra D. Então, dentro de ciências físicas, como nós temos B, C e D, significa que ciências físicas têm as minhas subdivisões. Ciências físicas bonitas,
é letra B. Ciências físicas feias, letra C. Ciências físicas grande, letra D. Estão sacando? Claro que não foi isso que ele fez, mas é só para vocês entenderem. Por isso que nós tínhamos letras. Nas ciências biológicas, já que tem a letra E e F, significa que ele subdividiu as ciências biológicas em duas divisões. E a letra E, que é a primeira divisão, vai sofrer a sua subdivisão e assim sucessivamente, como nós estamos acostumados com os nossos sistemas decimais e facetados. Ok, meus amores? Então, ele colocou a vida pegando da letra E até a letra I, a razão da J até a L e o registro da M até o X, tá? E como nós sabemos que cada letrinha, lembra que eu falei, ele vai se subdividir? Então, por exemplo, na letra A, que é generalia, olha como ele fez, meus amores. A0, geralzão. A1, educação. Então, dentro de A1, ele ainda vai ramificar mais ainda, porque educação é o tema geralzão. E aí a gente vai dividindo a educação e assim sucessivamente, não é? Depois vem matemática, depois vem lógica. Percebam que ele junta a letra principal, que é o A, que é o geral, e junta com o número que vai indicar a sua subdivisão daquele assunto geral. E depois, com as tabelas catedráticas, que são as tabelas auxiliares, ainda tem o resto da subdivisão que a gente vai agregar, que é a nossa tabela auxiliar, de forma, de lugar. Do mesmo jeito, ele vai também tentando articular desse jeito, ok? Então, até aqui, tudo ok? Então, percebam que lá na letra E e F, ciências biológicas. E0, biologia geral. E1, já é botânica geral. E assim vai embora. Depois ele vai para a letra F, já vai ter um outro foco junto e vai estar relacionado com a ciência biológica, ok? As nossas tabelas auxiliares, que ele chamava de tabela categórica, ela se dividia em tabela de divisão comum, a tabela cronológica e a tabela número alfabetadores, tá? Quando a gente analisa cada uma delas, a tabela de divisão comum, ela utilizava também número, que ia do número 0 até o 980. E esse número sempre tinha que ser precedido de um ponto. Então, tinha o sinal gráfico, que era o ponto, mais o ponto de vista do classificador e mais a subdivisão de assunto, ok? Tá? Então, olha o exemplo que a gente pegou de Santos também. Lá na nossa tabela categórica, que é a nossa tabela auxiliar, nós temos ponto. Se é ponto, eu já sei que é assunto auxiliar, já não é mais classe principal. Ponto 0, o 0 sempre é o geralzão, aqui também bate. Ponto 0, generalidade, ok? Ponto 00, lista, catálogo. Ponto 1, bibliografia. Ponto 2, dicionário, enciclopédia. Ponto 5, filosofia e teoria, assim embora. Assim como no outro lado, ponto 66, método de ensino. Ponto 91, matemática. Ponto 101, estatística, que era justamente o assunto da nossa obra. Aí ele coloca os exemplos. Se fosse botânica geral, ele colocou o quê? Tá aqui, ó. Botânica, nós já vimos na lâmina anterior que ciências biológicas estava na letra E, lembra?
Aí nós tínhamos E0, botânica geral. Só que o que acontece? Quando tu vai abrir dentro do E0, aí nós vamos ver lá, aí vai estar lá, botânica geral, E100. Quando for bibliografia de botânica, então sempre que é botânica, vai ser E100. Então, o assunto botânica é 100. Como eu tenho a bibliografia, é assunto auxiliar, do mesmo jeito que a gente aprendeu no nosso cabeçalho de assunto. Lembra? Qual é o assunto principal? Qual é o assunto auxiliar? O principalzão é o meu sujeito, o auxiliar é como se fosse o adjetivo. Então, se eu tenho bibliografia de botânica, o assunto principal, aquele que não pode sair nunca da minha frase, é botânica. Então, o assunto principal, botânica. Logo, bibliografia é forma. Se ela é forma, ela é assunto auxiliar. Tem que estar na tabela auxiliar. Com Brau era a mesma coisa. Então, botânica é 100. E a bibliografia, a forma? Aí a gente vai lá na nossa tabela auxiliar e eu vou ver lá, tá ali, ó, bibliografia, ponto 1. E eu sou obrigada a puxar o ponto 1 junto, porque ele faz parte da indicação do auxiliar, da forma. Por isso que bibliografia de botânica, Brau classifica como E100.1. Assim como o dicionário de botânica, meus amores, E100.2. E assim sucessivamente, ok? Em relação à nossa segunda divisão, que é a divisão cronológica, é do mesmo esquema. Sistema cronológico é nosso tempo, como nós aprendemos na CDD e na CDU. Só que ele estabeleceu letra e número. Em relação ao número, ele se prendeu dos anos de 1450 a 1950. E junto com o número, ele usava duas letras minúsculas. Então, ficaria assim: 1450 AA. Não sou eu que escolho. A tabela já aparecia. 1602 FW. 1524 CW. É a tabela que dá. Por isso que vamos para esse último exemplozinho aqui. Finanças do Japão entre 1945 e 1950. Finanças do Japão, finanças L900. Japão P3. 1945, nós temos TB. 1950 na minha lista já vai ser TG. Como é período de 45 a 50, é do jeito que nós aprendemos a minha barra, que é a continuidade. Então, percebam que ele fez a mesma coisa que o Dewey. Só que ele foi fazendo para ele um sistema mais fácil. Só que muitas pessoas começaram a criticar esse sistema, porque em vez de ser mais fácil, ele era uma coisa mais complexa, porque além de número vinha letra. Junto com letra tem sinal. Junto com sinal eu tenho que saber como é que eu vou organizar as minhas classes. Principalmente nessa daqui, que é a divisão alfabetadora. O que é isso, Guilhermina? É substituir a ordem alfabética pela ordem numérica. Passa-se a ter número e não mais assunto. Então, poesia vai ser sempre N100. Poeta sempre vai ser N150, porque está dentro de poesia, são as minhas ramificações e assim sucessivamente. Ok, meus amores? Tá?
como era a ordem de citação, que para ele se chamava ordem de intercalação. Primeiramente, lembra da minha CDD. Na minha CDD, nós temos a ordem de citação, é o quê? É EGO tem for, não é? Não se preocupa que isso a gente vai trabalhar lá na playlist de CDD. Mas é EGO tem for. És, assunto específico, geográfico, tem, temporal, tempo, for, a forma. Então, é essa ordem de citação da minha CDD. Para ele, primeiro tinham que ser as classes principais, depois as subdivisões dessas classes principais, depois as subdivisões das tabelas categóricas, depois os números compostos, porque eu podia usar o sinal de mais, os números compostos e, por último, a subdivisão de data. Então, era essa a ordem que ele estabelecia como ordem de citação. E quando nós falamos que ele era um sistema que utilizava uma notação mista, é porque usava a letra de A a X, relembrando que ele não usava a letra Z, né? Nós temos o número de 000 a 999, para as classes principais, e para as classes secundárias era de 0 a 980. E nós tínhamos os sinais gráficos, que era o ponto, que era para subdivisão comum, nós tínhamos o mais, que era para agregar assuntos correlatos, e nós tínhamos a barra, que era para agregar assuntos de continuidade, ok? Tá? Então, vamos para 2 exemplos rapidinho, só para a gente fechar e entender de vez esse processo do sistema de classificação feito por Brown. Vamos dizer que nós temos a obra que vai falar sobre história das universidades. Qual é, meu querido, minha querida, o sujeito dessa minha oração? É história ou é a universidade? Quem é o assunto principal e quem é o assunto auxiliar? Qual é o sujeito da minha oração? Vai ser história ou vai ser universidade? Nós temos universidade, que é o meu assunto principal, uma vez que história vai ser universidade, história, universidade, gestão, universidade, missão, e assim sucessivamente. Então, como a tabela principal, o assunto principal, universidade, e o meu assunto secundário, história. Então, quando a gente vai até a classe principal, do mesmo jeitinho que nós aprendemos, lembra que a CDD nós temos os 4 volumes, o 3 e o 4 são as classes principais, então a gente vai lá na minha classe principal. Minha CDU, eu pego a minha classe principal, não é? E aí eu vou ver que universidade lá é A180. Lembra que história é subdivisão comum. Então, tem que ser iniciado por ponto. E história é ponto 10. E aí tu só faz juntar tudo. Então, história das universidades passa a ser representado como um A180.10, ok? Depois que você entende o sistema dele e começa a manusear as tabelas principais e as categóricas, não fica difícil. Fica o mesmo esquema da nossa CDD e da nossa CDU, ok? Aqui, quando nós temos calor e som do Brasil, nós temos calor, nós temos som e nós temos Brasil. Nós temos 3 variáveis. Qual é o sujeito da oração? Quem é aquele que não vai sair nunca? Qual é o assunto principal? Calor e som ou Brasil? Então, o assunto principalzão vai ser quem? Calor e som. Calor e som de onde? Aí é um local, Brasil. Então, o Brasil passa a ser o meu auxiliar.
Então, nós vamos lá na tabela e vamos ver calor é C 200, som é C 300. Epa, então os dois, calor e som, estão no mesmo bloco, mesma letra, não é? E o Brasil, ele vai W720. Guilhermina, tu falou que o Brasil é auxiliar. Por que tu colocou TP, tabela principal, e não TC, como tu fez lá em História com a tabela catedrática? Porque para Brau não existe o meu divisor geográfico, ok? Então, nós temos forma, nós temos divisão comum, nós temos tempo, mas eu não tenho geográfico. Como eu não tenho geográfico, nós somos obrigados a ir até a classe principal e achar o local que eu quero. Então, o Brasil recebe a numeração de W720. Agora, vamos juntar tudo, meus amores? Quando a gente junta, eu não preciso C200, C300. O I é do mesmo jeitinho que nós aprendemos na nossa CDU. Toda vez que for I, é sinal de mais, que é adição. Então, eu vou colocar C200 mais C300. Como eles estão na mesma classe, eu posso cortar um C. Não vai precisar colocar duas vezes, porque eles estão na mesma classe. É diferente se fosse C200 mais D100. Aí sim, letra diferente, obrigatoriamente aparecer. Mas quando a letra é igual, você pode cortar, ok? Então, como é que fica? C200 mais 300, não preciso C, W720, ok? Isso é a representação do nosso exemplo calor e som do Brasil. Ok, meus amores? O que dizer, então, sobre o sistema de classificação de Brau? De acordo com Pais, eles falam o seguinte: Brau procurou criar uma base mais objetiva. Com toda a loucura que parece que é mais difícil, ele é mais objetivo em relação a CDD, ok? Pelo menos na cabeça dele. Então, ele procurou criar uma base mais objetiva, onde a divisão principal não dependia do modo como você conduzia os fenômenos, pela memória ou pela razão, como acontecia com os nossos sistemas de classificação antigos, principalmente aquelas que eram baseadas em Bacon, não é? Nós vimos que ele buscou ordenar, arranjar todas as obras a partir do seu conteúdo comum. Então, o conhecimento ele foi estabelecido a partir de uma ordem sistemática. E esse método dele visava estabelecer o quê? Uma única localização para o assunto, independentemente do seu suporte, independentemente se ela trata sobre teoria ou sobre prática. Cabeçalho de assunto, o mesmo assunto fica no mesmo bloco, na mesma ilha, lá no meu arranjo, lá no meu layout da minha biblioteca, ok? Ele foi de grande importância para o processo de arranjo do conhecimento, porque ele estabeleceu justamente o agrupamento pela semelhança, calor e som. Ele fez o agrupamento colocando do mesmo local todas as obras que falavam do mesmo assunto, não é? O que facilitou imensamente a vida dos profissionais que trabalhavam na biblioteca, não é? E esse sistema dele
para a época, ele foi tão bem aplicado, foi tão bem visto, ele passou a ser usado em todas as bibliotecas lá da Inglaterra. Então, por muito tempo, o sistema de Braille ficou sendo utilizado por toda a classe bibliotecária. Ele teve, tanto é que ele teve 3 edições. Então, em 1906, depois em 1914, depois em 1939. Só que, infelizmente, a partir da 3ª edição, não houve mais revisão, não houve mais melhoria no sistema. E aí ele passou a se tornar defasado, ele passou a se tornar obsoleto e automaticamente ele entrou em desuso. Ok, meus amores? E isso é a história do nosso querido James Braille com seu sistema de Braille. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos que nós postamos e nos siga também na rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram. Esperamos que vocês todos fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!